E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 146. Semana passada a gente falou sobre a mobilização precoce e os desfechos cognitivos, e hoje a gente vai falar sobre a mobilização precoce e os sintomas psiquiátricos, tá? Aqueles sintomas de saúde mental. Então, já começa deixando aquele joinha, não esquece de clicar na setinha que tem aqui embaixo para compartilhar o vídeo aí com a sua galera, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, indicar aí para sua turma se inscrever, chama aí, se você trouxer dois que traz mais dois, nós já estamos aqui crescendo um monte, e não esquece de deixar algum comentário aí embaixo para ajudar naquele engajamento, beleza? Então, ó, o artigo de hoje foi publicado no Journal of Clinical Medicine em 2022, que tem um fator de impacto de 4,964. Bom, qual que é o nosso contexto aqui para esse artigo? A doença crítica ela é capaz, né, de precipitar desordens psiquiátricas, que são aqueles sintomas, né, de saúde mental. Então, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né, esses três os principais, os mais estudados aí em pacientes sobreviventes da UTI. Isso vai impactar a qualidade de vida do nosso doente, ele não vai conseguir ter uma vida plena após a alta da UTI. Esses sintomas, né, de saúde mental, desordens psiquiátricas, eles atingem de 10 a 70% dos pacientes sobreviventes da UTI. E onde que entra a mobilização precoce nessa história, né? Bom, a imobilidade, a diminuição da atividade física, o comportamento sedentário, ele é associado ao desenvolvimento dessas desordens psiquiátricas ou sintomas de saúde mental. E já é bem documentado os benefícios do exercício para diminuir os sintomas psiquiátricos, né? Isso fora do ambiente na UTI, principalmente lá no ambiente ambulatorial ou da comunidade, né? Pessoas que se engajam em atividade física, em exercício, têm menos chance de desenvolver sintomas psiquiátricos. Porém, dentro da UTI, esse efeito do exercício sobre os sintomas psiquiátricos ainda não é conhecido. Então, o objetivo desse estudo foi investigar a associação entre a mobilização precoce, que nesse estudo, ó, veja qual foi a definição de mobilização que eles usaram. Nível de reabilitação de sentar na beira da cama ou mais alto dentro de 72 horas após a admissão na UTI. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E o desfecho psiquiátrico, né? Então, qual que era a associação entre mobilização precoce e desfecho psiquiátrico nos pacientes sobreviventes da UTI? Então, vamos ver aqui a estratégia PICOT deles. A população eram pacientes críticos, que tinham tempo de internação maior que 48 horas na UTI. O grupo intervenção, o grupo que fez mobilização precoce. O grupo controle foi aquele que não fez mobilização precoce. O desfecho principal eram sintomas psiquiátricos e o time point de mais interesse eram 3 meses após a alta hospitalar. O desenho do estudo era um estudo de corte, prospectivo, multicêntrico, realizado em 9 hospitais no Japão. Que a gente vê o fluxo, né, do estudo, mais de 1.014 pacientes que ficaram mais de 48 horas na UTI, foram triados, e aí então 107 foram para o grupo mobilização precoce e 85 para o grupo não mobilização, né, ou sem mobilização. A mobilização precoce aqui era realizada um protocolo progressivo, divididos em 5 fases, que era guiado pelos marcos de mobilidade, né? Então você vê que o nível 1 é aquele paciente que basicamente só recebia abordagem respiratória, o nível 2, elevação da cabeceira, nível 3, aquele que sentava na beira do leito, nível 4, aquele que ficava de pé, e o nível 5, aquele paciente que andava. Basicamente, eles recebiam 20 minutos de mobilização nos dias de semana, então de segunda a sexta, e era considerado mobilização precoce, então o paciente que chegava até o nível 3 em até 72 horas de internação, ou seja, o paciente que conseguia pelo menos sentar à beira-leito até o terceiro dia de internação. Então veja que quando a gente fala de mobilização precoce, não é qualquer coisa que é mobilização precoce. Não é erguer um braço, não é mobilização passiva. Então vê que apesar do protocolo deles prever desde o nível 1, ele só considerava que o paciente realmente estava sendo mobilizado a partir do momento que o paciente fazia uma troca postural onde ele estava sentado na beira da cama, sem apoio nas costas, né? E isso, se ele fizesse isso até o terceiro dia de internação. Então, tanto o nível de mobilidade quanto o tempo onde isso era atingido contavam aqui para eles considerarem que isso tinha sido realmente uma mobilização precoce. Com relação aos resultados, né? Então aqui a gente tem o grupo mobilização e o grupo que não recebeu mobilização. A idade não teve diferença, nem o sexo, né? A maioria eram homens nos dois grupos, índice de massa corpórea também parecido, né? 23 e 24,
comorbidades também igual. O Bartel desses pacientes, né, o nível de independência funcional prévio à hospitalização, eles tinham um Bartel de 100, então eram completamente independentes antes da internação. O RAS médio, né, desses pacientes durante o dia, entre o primeiro e o terceiro dia de UTI, que era justamente para o paciente poder atingir o que eles classificaram como mobilização precoce, foi um RAS de 0 nos dois grupos. Porém, a gente vê aqui que o grupo que não fez mobilização tinha um RAS mínimo, né, de menos 2. Então, isso aqui deu quase, né, uma diferença aqui, 0,07 no P. O tempo para a primeira mobilização, para a primeira saída do leito depois da internação na UTI, no grupo mobilização precoce demorou 1,7 dias para sair da cama a primeira vez, e no grupo que não fez mobilização precoce, 5,3 dias. Então, basicamente, aqui 3 dias a mais, 3 vezes mais tempo para ter a primeira saída do leito no grupo que não fez a mobilização precoce. O mais alto grau de mobilidade, né, desses pacientes foi maior, né, o grau de mobilidade, o nível de mobilidade desses pacientes foi maior no grupo mobilização precoce, então 8 versus 4, né, então você vê que eles tiveram um nível bem mais alto, e aqui foi pela ICU Mobility Scale, né, então pela IMS, que é de 0 a 10, então aqui o grupo mobilização precoce atingiu 8, enquanto o grupo que não fez mobilização precoce atingiu 4. O que significa isso? Que o grupo que não fez mobilização precoce fazia ortostatismo durante a internação na UTI, e o grupo que fez mobilização precoce, esse 8, era deambulação aí com a ajuda de uma pessoa. E o número de reabilitações por pessoas, né, na enfermaria, 31 versus 34, então aqui o número de sessões de reabilitação na enfermaria não diferiu entre os dois grupos. Com relação aos desfechos, a gente vê aqui, qualidade de vida, não teve diferença quando a gente olha aqui para o resultado do EQ5D, EQ5D5L, né, que é o questionário o EuroQOL, não teve diferença entre o grupo mobilização e o grupo que não recebeu mobilização. Quando a gente olha aqui, número de pacientes que podiam caminhar independente na alta hospitalar, 97% dos pacientes do grupo mobilização caminhavam de maneira independente, enquanto 85% dos pacientes do grupo que não fizeram mobilização caminhavam independente. Tempo de ventilação mecânica, 1,4 dias para o grupo mobilização precoce, 4,4 dias para o grupo que não fez mobilização. Então, 3 dias a mais de ventilação mecânica para o grupo que não fez mobilização. Tempo de internação na UTI, 4 dias para o grupo que fez mobilização precoce, 7 dias para o grupo que não fez, então 3 dias a mais de internação na UTI. Tempo de internação hospitalar, 22 dias versus 32, então 10 dias a mais de internação para o grupo que não fez mobilização precoce. O Bartel do grupo mobilização precoce foi 100, do grupo que não fez mobilização foi 90, então uma diferença pequena aqui, né? Pacientes com delírio durante a internação na UTI, 18% no grupo mobilização e 41% no grupo que não fez mobilização. Então, um número muito maior de pacientes desenvolveram delírio quando não mobilizados. E os pacientes que desenvolveram fraqueza adquirida na UTI, né, no momento da alta da UTI, eram 3% no grupo mobilização e 21% no grupo que não fez mobilização, né? Então, um número 7 vezes maior. Olhando aqui para o nosso desfecho primário, né, que era o desfecho principal do estudo, que eram pacientes que tinham sintomas psiquiátricos 3 meses depois da alta hospitalar, ou seja, pacientes que apresentavam ou ansiedade, ou depressão, ou estresse pós-traumático, né, ou um conjunto aí dos três. No grupo mobilização precoce, 25% dos pacientes tinham algum sintoma psiquiátrico 3 meses após a alta do hospital, enquanto no grupo que não fez mobilização precoce, 51% tinham algum sintoma psiquiátrico. Então, o dobro de pacientes desenvolveu algum sintoma psiquiátrico aí quando não mobilizados. Quando a gente olha aqui por desfechos secundários, né, que era justamente se o paciente tinha alguns desses sintomas aí, né, não de uma maneira mais genérica como o desfecho principal, mas aqui no secundário era se ele tinha ansiedade, ou depressão, ou estresse pós-traumático, a gente olha aqui que a incidência foi maior no grupo que não fez mobilização. Então, pacientes que tiveram resultado positivo para depressão, né, pelo RADS. 39% no grupo que não fez mobilização, 20% no grupo que fez mobilização. Então, metade, né? Aqui os pacientes que positivaram para ansiedade também no RADS, 30% versus 8%. Então, 3 vezes mais, né? 4 vezes mais, na verdade.
E os pacientes com estresse pós-traumático, 23% versus 2%. Então, né, 10 vezes mais. E aí aqui a gente vê as variáveis associadas à presença, né, então, dos sintomas psiquiátricos após 3 meses. Então, na verdade, a associação da mobilização com esses sintomas psiquiátricos, né, a presença de algum sintoma psiquiátrico, depressão, ansiedade ou estresse pós-traumático, e a gente vê aqui ó, que a presença do sintoma psiquiátrico, que foi o desfecho principal, a gente tem aqui um odds ratio de 0,27, né? Então, assim, quando o paciente faz mobilização, ele tem uma chance muito menor de desenvolver algum tipo de sintoma psiquiátrico. Tá? Então, conclusão, a mobilização precoce na UTI está significativamente associada a taxas mais baixas de sintomas psiquiátricos, incluindo depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, em 3 meses de acompanhamento após a alta hospitalar. Bom, então a gente está aí cansado de ver artigos que eu trago aqui no canal mostrando que a mobilização precoce melhora a parte física, a funcionalidade do paciente. A gente viu semana passada que também tem melhores desfechos cognitivos e a gente está vendo aqui hoje que tem melhores desfechos de saúde mental. Então, a mobilização precoce não ajuda só a parte física, mas ajuda também a parte cognitiva e a parte de saúde mental, tá certo? Não esquece de deixar aquele joinha antes de você sair desse vídeo, clicar na setinha que tem aqui embaixo do vídeo para você compartilhar esse vídeo direto lá naqueles grupos que você tem, deixar o seu comentário, como que é seu dia a dia, você percebe esse tipo de relação com seus pacientes também, e não esquece de se inscrever no canal, ou se você já está inscrito, indica aí para algum colega e algum amigo se inscrever também, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!